No dia 24 de novembro de 2009, John Jones, um jovem de 26 anos, recém-casado, estudante de medicina, decidiu fazer uma expedição até Nutty Putty Cave com a sua família e amigos. Mas em poucas horas, a viagem que era para ser uma aventura entre amigos se transformou em um pesadelo, causando uma das mortes mais perturbadoras da história recente, fazendo com que a caverna fosse selada para sempre. Aviso: essa história pode causar um desconforto. Localizada no oeste de Utah, nos Estados Unidos, Nutty Putty Cave foi descoberta em 1960 por um grupo de amigos do colégio de Utah. A caverna tinha uma textura marrom e macia, semelhante à argila. Daí veio o nome, Nutty Putty Cave. A presença da argila resultava em uma superfície muito lisa em diversas rochas da caverna. Lá dentro, havia uma área inclinada 45 graus para baixo, chamada The Big Slide. Nas décadas seguintes, a caverna se tornou popular por suas passagens apertadas. Para acessar o sistema de cavernas, era necessário que o aventureiro passasse por buracos com menos de 76 centímetros, que eram formados de areias e minerais. Sua complexa estrutura contava com mais de 426 metros de altura. A entrada era descrita como um grande buraco no chão. Esse sistema ficou conhecido por ser uma caverna para exploradores iniciantes, mas de 1999 a 2006, 6 pessoas ficaram presas e precisaram de resgate, o que deixou as autoridades locais apreensivas. Em 2004, um adolescente foi resgatado após 14 horas preso no mesmo local. Entretanto, a popularidade da caverna só crescia, recebendo por ano mais de 5.000 visitantes, que muitas das vezes entravam na caverna durante a noite. Todos os feriados, o local enchia de amigos em excursões e até mesmo escoteiros. E apesar dos avisos das autoridades locais e da mídia, o número de visitantes e acidentes continuavam crescendo, de modo que em 2006 foi estudada uma medida que limitasse a quantidade de visitantes. Porém, os exploradores não gostaram muito da ideia. Eles acreditavam que era da responsabilidade do visitante cuidar da sua própria segurança. Essa popularidade da caverna fez com que as pedras se tornassem mais e mais escorregadias. Era questão de tempo para que uma tragédia de verdade acontecesse. As autoridades então colocaram diversas restrições, numa tentativa de diminuir a quantidade de visitantes. Porém, os moradores de Utah não gostaram muito da ideia e uma série de cartas foram escritas ao jornal local. Moradores se diziam indignados pelo possível fechamento permanente da caverna, mas as autoridades não deram ouvidos e fecharam a caverna permanentemente em 2007. 2 anos depois, as autoridades reabriram a caverna ao público em 18 de maio de 2009, após considerarem que a caverna cumpria com as novas precauções de segurança. Eles também estabeleceram um sistema de agendamento online, permitindo a entrada de apenas um grupo por vez. John Edward Jones era o típico homem de família. Ele estava cursando a faculdade de medicina em Virgínia, onde morava com a sua esposa Emily e sua filha de 1 ano, Lizzie. No feriado de Ação de Graças, John viajou até a casa dos seus pais, em Utah, para ser mais exato, em Stanbury Park. Seu irmão Josh havia organizado uma excursão até a caverna Nutty Putty Cave. Essa foi a primeira vez dos irmãos em Nutty Putty Cave desde o reabrimento da caverna, e era uma maneira de relembrar os passeios da família
durante a infância dos dois. John e Josh e mais um grupo de 10 amigos e familiares viajaram até o local. O grupo entrou na caverna por volta de 8 horas da noite. Assim que chegaram lá, eles logo exploraram uma grande câmara na caverna, chamada The Big Slide. Tudo ocorreu bem, por aproximadamente 1 hora. Eles festejaram, beberam e comemoraram. Foi quando John e Josh se separaram e decidiram fazer um desafio que eles haviam ouvido falar, que era encontrar uma passagem estreita chamada Birth Canal, que era um buraco estreito que levava até um espaço enorme dentro da caverna. John tinha 1,90 m e 90 quilos e era um espélogo experiente e um ávido explorador que havia vivido uma vida de aventuras, incluindo espeleologia em cavernas verticais muito mais difíceis do que Nutty Putty Cave. Ele estava completamente ciente dos perigos, mas talvez a sua vida plena tenha o tornado confiante demais. Após alguns minutos, eles encontraram o Birth Canal, ou melhor, o que eles achavam que era o Birth Canal. John entrou em um buraco na altura da sua cintura, que tinha 10 centímetros de largura e 18 de comprimento. Ele usava uma lanterna, e primeiro ele entrou de cabeça, depois foram os quadris e o estômago até o pé, sem saber que, na verdade, ele não tinha entrado no Birth Canal, mas sim em outra passagem chamada Ed Push, que era uma passagem que não levava a lugar nenhum e era muito pequena para um ser humano e muito estreita, onde apenas os menores e mais flexíveis contorcionistas eram capazes de acessar. Assim que John entrou no buraco, ele não encontrou lugar o suficiente para se virar e sair, então ele continuou, provavelmente pensando que estava no canal. Quando ele viu uma pequena entrada, ele continuou puxando o corpo, pensando que chegaria num lugar mais aberto. E quanto mais ele puxava, e puxava, e puxava, mais preso seu corpo ficava. Quando John se deparou com uma frecha mais apertada dentro do buraco, ele prendeu o ar e entrou nessa frecha. Quando ele soltou o ar mais uma vez, seu peito se estendeu e ele se encontrou completamente preso, numa área menor do que 10 centímetros. John estava completamente preso, a mais de 400 metros abaixo do chão. Seu irmão, que o seguia, foi o primeiro a encontrá-lo. Enquanto Josh passeava pelos túneis com os seus pés se rastejando por paredes lamacentas e apertadas, ele sentiu uma apreensão crescente quando alcançou o Ed Push, onde ele também ficou preso. A essa altura, ele pôde ver o seu irmão e o medo se instalou. Josh se soltou de onde ele estava preso e tentou puxar John pelo calcanhar. Mas assim que Josh soltou John, ele deslizou de volta para a posição onde ele estava. John estava preso com uma mão embaixo do peito e a outra forçada para trás. Seus tornozelos e pés estavam livres, mas tinham pouca utilidade, pois a gravidade o empurrava para baixo. Ambos fizeram uma oração e Josh correu o mais rápido que pôde. Uma vez fora da caverna, ele rapidamente pediu ajuda, enquanto um amigo ficava com John. Josh ligou para a emergência e voltou para a caverna. A primeira pessoa a chegar para ajudar foi Susan, que era uma voluntária de resgate local, que imediatamente largou tudo o que estava fazendo quando recebeu uma mensagem em seu telefone e correu para o local. Ela chegou lá por volta de meia-noite. Já fazia mais de 3 horas desde que John havia ficado preso nas profundezas da caverna. Susan era pequena e rápida. Não demorou muito para alcançar John. Ela se apresentou e John disse: "Obrigado por vir, Suzy, mas eu realmente
Quero sair. Susan tentou de tudo, até mesmo rasgar as roupas de John. Ela amarrou uma corda em volta de John, enquanto a equipe puxava. Porém, eles não tiveram força o suficiente para mover John. Suzy o ajudou a mudar de posição, mas não conseguiu levantá-lo. Ela até cortou um pouco da calça de John, e quando já estava cansada e sem esperanças, ela começou a cantar uma canção da igreja Mormon. Então John perguntou a ela se ela era Mormon, e ela logo respondeu que sim. Quando John foi responder Suzy, ela notou que a voz dele havia mudado. Quando ele falava, sua voz ficava mais nasal e a sua respiração mais difícil. Ela podia ouvir os seus pulmões se enchendo de líquido. A mudança na voz de John era devido à posição que ele estava. O corpo humano foi feito para andar, e quando uma pessoa fica muito tempo de cabeça para baixo, seu cérebro tem que bombear sangue para fora o tempo todo, que é algo que o corpo humano não é designado a fazer. Após 2 horas, Susan estava exausta e decidiu ir embora. Quando ela saiu da caverna, ela se deparou com dezenas e dezenas de socorristas e com a família de John. A equipe de resgate rapidamente pensou em um plano após outro. Discutiram de tudo, até mesmo lubrificar as paredes da caverna, usar explosivos, passar óleo no corpo de John, até que eles decidiram usar o método de corda de resgate, que seria amarrada na perna de John e puxada pela equipe. Equipamentos chegaram ao longo do dia, porém eles logo enfrentaram o primeiro problema. O equipamento era muito grande para posicionar perto de John. Eles tentaram perfurar a rocha que estava grudada ao corpo de John, mas o material duro e a posição inadequada tornava a perfuração um trabalho lento e doloroso. Em mais de 1 hora, eles conseguiram perfurar apenas 6 centímetros de rocha. Nesse momento, era tudo muito difícil para os socorristas, porque a cada ida à caverna levava mais de 1 hora e só cabia uma pessoa por vez na passagem. Eles tinham poucas horas. O time de resgate então decidiu que eles tinham que tirar John da posição que ele estava o mais rápido possível. Logo eles instalaram o primeiro sistema de cordas. A equipe de socorristas logo enfrentaram mais um problema. Os pés e as pernas de John não curvavam o suficiente para passar pela frecha. Com o coração lutando para bombear sangue para as pernas, o contato com a corda fez com que ele gritasse de dor. A equipe de resgate logo chegou numa conclusão terrível. O ângulo do túnel significava que eles não poderiam dobrar o corpo de John para trás, sem provavelmente quebrar as suas pernas. Em seu estado enfraquecido, o choque poderia matá-lo. Nesse ponto, John já estava preso por mais de 19 horas. Eles tinham poucas horas. Os socorristas, então, conseguiram puxar John o suficiente para dar uma bolsa de IV para ele. Nesse momento, eles já haviam instalado mais um sistema de cordas, só que dessa vez mais resistente do que o anterior. 8 homens se juntaram para puxar, e em ambas puxadas, ele havia escorregado e voltado para a posição que ele estava. Foi quando John começou a variar entre pânico e calma. Os socorristas logo trouxeram um rádio para que ele falasse com a sua esposa, que estava do lado de fora. Os dois estavam com muito medo, mas conseguiram acalmar um ao outro. John sentia muita dor e os socorristas tinham que fazer diversas pausas. Na terceira puxada, eles conseguiram levantar John o suficiente para fazer contato visual com ele. Ele estava cansado e os seus olhos estavam muito vermelhos, mas ele estava sorrindo e também reclamava um pouco. Então, os socorristas descansaram por mais alguns minutos. Quando eles puxaram pela 4ª vez,
algo terrível aconteceu. A corda havia se afrouxado em suas mãos. Um dos socorristas tinha desmaiado e a corda tinha se rompido, e John tinha escorregado. Agora ele estava mais fundo do que antes. Um dos socorristas quase morreu e o seu pai, que também fazia parte da equipe, teve que substituí-lo. Quando o segundo socorrista alcançou John dentro do buraco, ele notou que a sua respiração estava bem fraca e menos frequente. Ele tentou se comunicar com John, mas ele não respondeu. Ele tentou ir um pouco mais a fundo para alcançar John e amarrar uma corda em sua cintura, e acabou também ficando preso. Depois de alguns minutos, ele conseguiu se libertar. Ele fez um buraco na parede e rastejou para fora da caverna, e foi substituído por outro socorrista, que conseguiu chegar até onde John estava, mas não conseguiu fazer contato. Logo após, um médico entrou na caverna e sentiu o pulso de John através do seu calcanhar. Na mesma noite, no dia 25 de novembro de 2009, John Edward Jones foi pronunciado morto após 27 horas preso no mesmo lugar. No primeiro momento, a sua família se recusou a acreditar que ele estava morto, mas infelizmente eles tiveram que se conformar. No dia seguinte, as autoridades determinaram que era perigoso demais retirar o corpo de John da caverna, e a caverna foi selada permanentemente, e Nutty Putty Cave se tornou o lar eterno de John Edward Jones. Esse é o canal Imprevisível. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever. Até mais um Imprevisto.